entre Paysandu e Goiás, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai dar início agora à entrevista coletiva com o técnico Luizinho Lopes, ao vivo, direto aqui da sala de imprensa do estádio Mangueirão. Opa, boa noite, Luizinho Frontini, boa noite, Rádio Clube Dinho Menezes. Luizinho, se a gente pegar a tua entrevista, principalmente do jogo contra o Goiás aqui, e os outros jogos, eu acho que não é nem preciso você dar essa entrevista, é só colocar a reprise que é a mesma coisa. Agora, óbvio que a gente viu um Paysandu se superando na parte física. Até eu queria saber, quem trabalha com futebol, fisiologia, aquela história da preparação física, sabe bem o que é a curva do esforço. Eu quero depois saber com você o que é que se está fazendo para que esse grupo não atinja essa curva do esforço que é muito perigosa, né? E assim, o Paysandu, eu acho que está pecando, teve evolução já. O Maurício Antônio é um cara que chegou e está colocando aquela tranquilidade que o setor defensivo precisava, né? Quando não joga um, não joga outro, ele está ali. E nesses dois jogos que ele vem fazendo um papel muito interessante. O meio de campo do Paysandu, apesar de não ter aquele cara, né? Aquele cara da posição de origem que cria, mas o Matheus, fora a pressa dele que ele tem de vez em quando de querer fazer, eu acho que o Paysandu, inclusive, está batendo nisso. Eu quero resolver, eu vou resolver, tem que ser agora. E enquanto mais o tempo passa, mais a gente vê isso no Paysandu. O torcedor, claro, só se apresentar bem se ganhar, mas não é bem assim que a gente vê o futebol, não é assim que a gente vê o jogo. É isso que você vê num Paysandu que teve, desde quando você chegou, um comportamento bem diferenciado de quando você pegou esse Paysandu. É isso que você viu e continua vendo nessas últimas partidas, Luiz? Bom, boa noite, Dinho. Tá saindo aí o som? Boa noite. Primeiro, com relação à questão da preparação física, né? Foi uma pré-temporada muito curta, né? Assim da minha chegada, nós tivemos a felicidade de ter algumas semanas abertas e deu para fazer ali uns 2, 3 trabalhos de aquisição de força, já implantando a minha metodologia de trabalho junto com os profissionais que estavam aqui. Essa resposta positiva nessa sequência de jogos com relação à questão física se deve a todo o grupo de trabalho do departamento de performance, né? A dificuldade maior é porque o elenco é muito justinho e a gente está sempre no limite com relação à quantidade de jogadores. As lesões, nessa sequência de jogos que o Paysandu está tendo nos últimos 50, 55 dias, é natural as lesões pelo calendário, né? Não é nem pela questão do trabalho realizado internamente, né? O Flamengo chega um momento que topa ali com 6, 7, 5, 8 lesões, porque é uma equipe, eu estou dando o exemplo do Flamengo porque joga diversas competições ao mesmo tempo, né? Então as lesões naturais, todas as lesões grau 1, nós tivemos a infelicidade do Dudu cortar o pé no clássico e está fora por conta de um corte, né? Hoje nós trouxemos Ramon, muitos jogadores estão voltando muito antes do tempo com relação a grau 1. Mas assim, os jogadores, cara, com relação a isso, eles estão se superando. Nós jogamos contra o América Mineiro, o América Mineiro estava 10 dias sem jogar. O Goiás hoje estava 6 dias sem jogar, né? Quando nós jogamos contra o Remo, quem foi outro adversário que a gente jogou agora recentemente, que também estava com um gap grande de jogos sem jogar. Enfim, os nossos últimos jogos, os adversários, Volta Redonda, eu acho que estava 10 dias sem jogar. O América Mineiro 8, 10 também, e agora o Goiás. Então assim, a nossa rotina tem sido jogar a cada 2, 3 dias, nós já vamos jogar daqui a 2 dias contra o Bahia. Isso só vai cessar depois do jogo do Novo Horizontino. E com relação à superação, à entrega, cara, eu não tenho nada para falar dos meus jogadores. Eles estão sempre lutando, tentando. Se você olhar os últimos jogos aqui, a gente terminou sempre em cima do adversário. Mesmo assim, com muito mais jogos. O próprio Repá, né, o jogo da final, foram 7 minutos de acréscimos, 7 minutos sem um Remo passar do meio de campo, a gente se superando para tentar fazer o segundo gol. E hoje o segundo tempo também, a equipe se superando. A questão é a quantidade de jogadores que nós temos disponíveis para esse momento, né? E está mais difícil para oxigenar, e aí começa a lesionar mais. Você tem uma ideia, nós tivemos a infelicidade do Novídeo, né? O Quintana sentiu desconforto no último jogo, e aí a gente está sem essas duas opções. O Ramon veio no sacrifício, entrou, sentiu novamente. Ainda tem um Borazzi. Ainda tem um Borazzi. Então assim, ficou muito justinho o elenco para essa quantidade de jogos e estamos pagando o preço. Com relação ao torcedor, quando você falou do questionamento, cara, nós somos profissionais, mas nós somos humanos também. Em alguns momentos a gente também fica muito contrariado e falta um pouquinho de paciência. Só que a gente vai deitar, acorda e volta a trabalhar, porque nós também sentimos o que o torcedor sente.
Só que nós temos que ser resistentes porque você, como bem você falou, analisando friamente, a equipe ela tem evoluído, ela tem se apresentado, nós poderíamos ter melhores tomadas de decisões, né? Ter mais felicidade em alguns lances que com a gente tem custado entrar com mais naturalidade. Eu acredito que nós fizemos um bom jogo contra o Goiás. Tem muitas equipes que fazem um jogo abaixo do que esse na Série B e têm vencido, né? As nossas vitórias elas têm custado mais. E o torcedor do Paysandu, cara, o Paysandu é muito grande, então é uma equipe que vai ficar, uma torcida que vai ficar impaciente. A torcida está totalmente correta. Hoje, quando eu cheguei para a preleção, eu falei, rapaziada, tem 15 mil ingressos vendidos, cara. Porra, isso é extraordinário. Quase 15 mil ingressos vendidos. Então, cara, o torcedor tá certíssimo, tá coberto de razão quando passar um pouquinho do ponto. Com relação às minhas escolhas, eu jamais vou transferir responsabilidade, eu estou usando o elenco que eu tenho, né? Usando os jogadores que estão disponíveis e eles têm trabalhado, sabe? O nosso grupo, ele é trabalhador. Infelizmente, as nossas vitórias estão custando mais na Série B. E a reação da torcida é natural. A torcida, talvez assim, quem está melhor na temporada é a torcida do Paysandu. A torcida do Paysandu ela é totalmente acima da média e tem razão em ficar impaciente, né? Um clube desse tamanho, com a camisa dessa, passa 8 jogos sem vencer, está corretíssimo a cobrar. Agora, Luiz, o Paysandu teve 2 comportamentos do primeiro tempo, né? Inclusive você, não sei se foi isso, a sua ordem que partiu do banco do PK liberar mais, né? Atravessar a linha divisória do gramado, que foi quando o Paysandu no primeiro tempo mesmo, depois dos 20, começou a crescer. E no segundo, praticamente o Brian com essa mesma função, né? O Edilson até cresceu também na partida. O que foi o Paysandu no segundo tempo, que teve mais próximo do gol e criou mais, até deu um amasso no Goiás ali dos 20 em diante. O que foi o Paysandu do segundo e o Paysandu do primeiro tempo? Quais as diferenças? E na verdade, nós jogamos hoje contra o líder do campeonato, se vem, assim, poderia terminar como líder, né? Sem ter ninguém do lado. É um adversário que estava marcando com 3 a nossa saída de 3, né? Com o Pedrinho, com o Hélito e com o Anselmo Ramon. E aí estava dificultando um pouco a nossa saída. E me preocupava naquele momento a nossa equipe hoje ter sentido mais o desgaste. Eu estava um pouco preocupado naquele momento. E aí estava pedindo para os nossos alas, o Edilson e o PK, eles darem mais largura, mais amplitude para a gente tentar atacar as costas dos pontas, para a gente fazer dobra com os nossos laterais, Benítez e Rossi, nos laterais dele. Porque da última vez que o Goiás veio aqui, eles eram uma linha de 5 com a entrada do Marcão. Hoje o Gonzalo, que entrou no lugar do Marcão, ele não baixava para fazer uma linha de 5. Então se a gente conseguisse superar os 2 pontas, a gente conseguiria fazer dobras com o PK e o Benítez, com o Edilson e com o Rossi. E aí a gente teve um pouquinho de dificuldade em sair dessa pressão no primeiro momento. No intervalo, a gente conseguiu passar para eles melhor, como eles estavam marcando, estava ficando mais ou menos ali variando de um 4-3-3 para um 4-5-1, ali no bloco mais médio, um 4-3-3, quando os 3 deles subia no Luan, no Vilela e no Maurício. Quando a gente conseguiu achar os passos por dentro, quando a gente conseguiu atacar as costas dos pontas, a gente conseguiu fluir tanto do lado esquerdo com o Brian Benítez, como do lado direito com o Edilson e com o Rossi. É questão de jogo de imposição, a marcação deles encaixou nesses momentos que nós tivemos dificuldade. Aí, como você falou, da metade para o final, a gente conseguiu baixar eles, né? E poderíamos ali ter saído com gol. O goleiro deles é um goleiro impressionante, né? Nas nossas melhores tomadas de decisões ainda tinha ali um goleiro muito acima da média da divisão. Infelizmente nós não conseguimos vencer, mas nós jogamos hoje, cara, contra o líder do campeonato. O último jogo foi contra o América, que não perdeu um ano fora de casa. Antes desse, contra o Remo, que está no G4. Ou seja, pegamos só grandes adversários, fizemos bons jogos, mas infelizmente não conseguimos a tão sonhada vitória. O Luizinho, o Michel Anderson da Rádio Liberal, eu vou pegar esse finalzinho, eu já ia fazer essa pergunta, mas foi até legal que você tocou. Eu tô com a tabela aberta aqui, Goiás primeiro, aí vou na sequência, tá? Vila Nova, Remo, CRB, Operário e Chapecoense. São os 6 primeiros colocados do campeonato, adversários do Paysandu nessas 8 primeiras partidas. Fora isso, Atlético Paranaense e América, que investimento a gente não precisa nem falar. Lá embaixo só Volta Redonda. Nessas 8 primeiras rodadas, o Paysandu pegou só a turma que está lá em cima. E em muitos desses jogos fez boas atuações, como o Dinho falou aí, eu também estou nessa linha de que o Paysandu vem apresentando bons jogos, mas a bola não vem entrando. Essa é a certeza para quem pede, para quem diz que esse grupo não tem qualidade, para quem pede, às vezes, a sua saída. É a certeza de que enfrentar esses adversários de igual para igual, de que o Paysandu tem margem para crescimento, que você consegue ainda tirar algo mais desse grupo? Com
relação ao que você falou de saída, é uma impaciência natural pela ausência de vitória. Volto a falar, nós estamos num clube, cara, muito gigante, uma torcida muito fanática, é uma repercussão muito grande. E aí beira a impaciência mesmo, então assim, é natural isso aí. E aí você deu uma palavra de conforto para mim, antes e até assim agradeço o respeito de todos vocês, porque aqui a gente está trabalhando também, tanto vocês como eu, né? Então cabe essas críticas assim respeitosas para a gente estar se explicando aqui, né? Você falou de resiliência. Se pegar o pé da letra o que é resiliência é resistir, né? Continuar, confiar que o jogo vai virar. Talvez aqui, se nós fizéssemos jogos muito ruins com placares elásticos, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu estou aqui porque nós estamos trabalhando, a gente passa uma mensagem, né, que o time compete. É isso. Eu deixei de responder alguma coisa. Com relação ao que você falou aos adversários que a gente pegou da frente, a Série B é muito. Ano passado, quando eu estava em outro trabalho, na liderança, cheguei a perder para o Lanterna, por exemplo. Hoje nós estávamos no G4, o Goiás passou um aperto contra a gente aqui hoje. Então, assim, é relativa. A Série B é muito parelha, né? Os jogadores que militam na Série B, eles transitam e tramitam de um clube para o outro. Eu volto a dizer, cara, eu tenho um respeito muito grande pelo Paysandu. O Paysandu já vai estar eternamente na minha vida, até porque já está na minha galeria. No escritório da minha casa vai estar lá uma medalha, né? A camisa já está estampada no quadro. A emoção de ser campeão com o Paysandu eu já vivenciei. Em 3 clássicos, empatar um jogando melhor, vencer um, perder o outro, né? Mas sair um sentimento de igualdade nos jogos corridos. Eu não quero, assim, ludibriar o torcedor, mas... Cara, não tem outra coisa a não ser falar sobre resiliência, que a gente está trabalhando muito, sabe? É difícil, cara. É difícil a gente encontrar explicação para alguns jogos que nós não vencemos, sabe? É muito difícil. É seguir trabalhando. Tem uma janela agora, tem uma segunda janela, tem a Curuzu, tem 30 jogos. O Operário estava voltando lá para baixo, ganhou 3 jogos, subiu. A experiência que eu tive ano passado na Série B, numa sequência de 4 vitórias, bate a liderança do campeonato. Depois, uma outra sequência de 3 jogos, bate de novo a liderança. Se nós tivéssemos vencido o último jogo, nós já estávamos agora fora praticamente da zona, né? Enfim, é continuar trabalhando, cara. É continuar trabalhando. A diretoria está dando um suporte muito bom, né? Está em dia com todo mundo. O clube está se organizando, seu centro de treinamento, está arrumando a Curuzu para a gente voltar a jogar na Curuzu. É trabalho, meu irmão. Eu não tenho nada a reclamar do Paysandu. Sim, um sentimento profundo também por não já ter uma vitória nessa Série B. Impressionante a gente não ter vencido nenhum desses jogos aí, mesmo fazendo tão bons jogos. E aí, enfim, é continuar. Amanhã a gente tem que se levantar e fazer o que o nosso trabalho exige da gente. Você é a favor da Curuzu? Você está ansioso para voltar à Curuzu? Você é totalmente a favor desses jogos na Curuzu? E se você me permite, quarta-feira tem o Bahia. E já foi definido juntamente com a diretoria qual é o grau de prioridade desse jogo? Se você vai mesclar ou se você vai com força máxima, pensando numa classificação? Por favor, explica aí, por favor. Na verdade, assim, nada contra aqui o Mangueirão, até porque o Mangueirão é espetacular, né, cara? É um estádio top, incrível, estrutura top de verdade, né? Mas a Curuzu, ela tem uma mística positiva também, né? E é a casa do Paysandu, né? Eu dei um feedback com relação ao calor, né? O campo estando bom, é o nosso ambiente de jogar, né? Naturalmente. Com relação à questão de prioridade, nós só temos 20 jogadores para viajar. Não fica nenhum jogador fora, vão viajar os 20. Tá tudo curto, tá muito enxuto. Nós só temos 20 jogadores à disposição para viajar para Salvador. 2 goleiros e 18 atletas de linha. Boa noite, Luizinho. Wagner Andrade, do canal Redação Bicolor. Os resultados, infelizmente, não estão aparecendo, né? E isso me fez pensar sobre algo, e inclusive é uma pergunta de um torcedor, tá? A respeito do fator psicológico desse grupo, né? A gente vê um Paysandu atacando muito, a gente vê um Paysandu muito incisivo mesmo no ataque, vai para um lado, para o outro, tenta, mas os gols não estão saindo. E esses gols são importantes, né? Porque são através deles que as vitórias podem estar chegando. E a gente viu hoje o Paysandu diversas vezes ali tendo a oportunidade de efetivar o chute. E o jogador não simplesmente toca para o lado, né? E eu queria saber
Será que essa questão é psicológica ou outra coisa? Você poderia explicar, por gentileza? Olha, nós estamos trabalhando muito, assim, o que precisa ser feito dentro do campo nós estamos fazendo. A gente também tem trabalhado dioturnamente com relação a cobrar, passar confiança, cobrar, passar confiança. Isso é uma busca incessante. Resiliência, quando fala resiliência, não é as coisas melhorarem do dia para a noite, apesar da gente precisar de resultado para ontem, né? Mas resiliência é isso, cara, é os dias se passarem, o trabalho continuar e o resultado chegar, né? É muito trabalho no campo, muita doação exclusiva. Independente do momento, eu já trabalho exclusivamente para o clube, assim. Eu tenho até uma dificuldade da minha vida social e pessoal quando eu estou trabalhando, ainda mais no nível de exigência dessa, até porque a gente nem tem tempo, porque a gente viaja o tempo todo, né? A gente joga, viaja para jogar, viaja para retornar, em 2, 3 dias aí há quase 50 e tantos dias, então a gente só tem trabalhado. Uma coisa que nos mantém firme que as coisas vão virar é que os jogadores eles estão se entregando, né? Eles estão se doando. Vocês mesmos estão falando disso, né? Uma coisa que é marcante, que talvez não sirva de conforto nem de consolo, mas uma coisa que vai marcar na minha memória é um clássico da rivalidade do Remo e do Paysandu. A torcida aplaudir perdendo o título, isso é uma demonstração de respeito com o caráter desportivo da gente que está dentro de campo, né? Porque é natural uma revolta, perder um título com o maior rival. Então, assim, claro que paciência tem limite, só que a gente precisa ser resiliente enquanto profissionais. Mas se há respeito da parte de vocês, é porque o clube, o time, ele apresenta muitas coisas positivas. E estamos barrando essa dificuldade que você falou. Tem muita coisa subjetiva. Questão de confiança, sim, faz parte. Pode ser, em muitos, ou em alguns, ou em vários momentos, estamos trabalhando em cima disso. Já fiz correções coletivas diversas vezes, já parti para fazer correções individuais, para expor menos. Nós estamos fazendo de tudo, né, para que a gente possa encontrar o time, passar confiança, não perder confiança, cobrar quando tem que cobrar. E é isso, cara, é uma busca incessante para que a gente encontre assim, as vitórias. Eu já vivenciei muitas experiências de você vencer muitos jogos jogando mal e agora a gente está jogando bem diversas vezes sem vencer. É a experiência que nós estamos vivenciando. A única solução para sair disso é continuar trabalhando, esperar o sol raiar e as vitórias voltarem assim com mais naturalidade. Eu acho que existe uma base estruturada. Depois do jogo do Novo Horizontino, as semanas vão se abrir para recuperar melhor os jogadores. Nós não estamos conseguindo mais fazer trabalho de aquisição de força. Essa rotina de jogos, ela também condiciona. Mas, por exemplo, como nós estamos jogando a cada 3, 2 dias, a gente só consegue fazer micro da micro, né, com relação à questão de potência, de força, de velocidade. E como a gente está com um elenco muito chutinho, a gente já está com mais dificuldade de rotatividade. Você vê, hoje eu demorei mais fazer as trocas porque eu achava que o time estava bem. E, enfim, corri mais risco novamente. Só que eu não posso mais esperar pelo amanhã. Precisava ganhar hoje, né? Mas é isso, cara. Está sendo feito de tudo um pouco. Pode ser um pouco também de confiança, né? Falta de trabalho não é. Certo. A gente está vendo uma Série B que ela realmente é muito competitiva, né? Vamos falar de nível. Como você enxerga as demais equipes e como você enxerga o Paysandu a respeito desse nivelamento no campeonato? Cara, eu preciso responder vocês. O Mancini, na coletiva dele, falou que o Paysandu hoje era uma equipe extremamente desgastada. Ele acha uma equipe muito boa, né? Não à toa não conseguiu vencer ainda o Paysandu. E na entrevista dele ele fala que naturalmente o Paysandu vai sair dessa situação porque ele acredita ser um time muito bom e que tem trabalho. E eu concordo com ele, o Paysandu hoje é uma equipe muito desgastada, com um elenco extremamente curto, cara. A realidade é essa, mas mesmo assim nós éramos para estar em uma outra situação. Mesmo assim, o nosso desgaste, o nosso elenco curto não justifica a nossa posição na tabela. Eu acho que nós já jogamos para ter ganho aí, para não chatear ninguém, pelo menos um jogo, para não dizer 2, 3 ou 4. Certo, obrigado ao técnico Luizinho Lopes. Boa noite a todos.